anos, e nós todos em conjunto vamos aprender mais um pouco sobre a ciência, a doutrina, a filosofia espírita, que, no meu entender, no meu humilde entender, é o que vai salvar a humanidade. Eu não vejo outro caminho que não seja a doutrina kardecista, espírita, cristã, associada à ciência convencional, que virá mais cedo ou mais tarde comprovar tudo aquilo que nós já sabemos, e que trará as soluções que todos nós aguardamos, não só para o nosso país, mas para todo o planeta. E não vamos esquecer que nós estamos sobre um governo planetário espiritual, que é Jesus, o Cristo, que é um espírito planetário. Um espírito planetário é aquele espírito que atingiu uma evolução tão soberba, tão profunda, tão avançada, que lhe foi concedido pelo Pai Celestial a responsabilidade de governar um planeta inteiro, desde que esse planeta seja tão somente uma poeira cósmica. A NASA, em 2002, lançou um artefato que captaria, de acordo com a medição de uma coisa chamada vibrações de fundo, que nada mais são do que os ecos da grande explosão chamada Big Bang, que deu origem ao nosso planeta. E o interesse era dos cientistas captarem a idade do universo. E a idade do universo foi captada com exatidão. O nosso universo tem 13 bilhões e 500 milhões de anos. Enquanto que o nosso sistema planetário solar tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ou seja, o nosso planeta Terra tem aproximadamente ou exatamente essa idade, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. E ele nos comanda desde essa época, e essas preocupações naturais com a abertura diária da mídia, que nos informa sobre os riscos que o planeta está passando, como o aquecimento global, a extinção das espécies, o descongelamento das geleiras, o aumento do nível dos mares, tudo isso é preocupante. Mas nós não podemos esquecer que estamos sob um comando espiritual planetário há 4 bilhões e 500 milhões de anos. E é claro que Jesus não vai deixar que o planeta desapareça em algumas décadas. As soluções nós não sabemos, mas ele sabe. E como serão essas soluções? As soluções serão trazidas por espíritos muito mais evoluídos do que nós, que reencarnarão como nós estamos reencarnados, e trarão as soluções sociais, políticas e científicas que nós precisamos. Então nós temos que depositar a confiança nesse Cristo planetário. Porque foi isso que aconteceu em toda a história da humanidade. Quando a humanidade atingiu o merecimento para que fosse descoberto, por exemplo, os antibióticos, o que é que Jesus fez? Encaminhou para a reencarnação entre nós um espírito chamado Fleming, que descobriu por acaso, entre aspas, porque o acaso não existe, a penicilina. Quando chegou o momento da libertação, por exemplo, da Índia e do Paquistão, que representavam 3/4 do Império Britânico, o que é que Jesus fez? Encaminhou um espírito altamente evoluído e, portando um bastão, uma túnica singela, uma tigela para tomar leite e uma um pouco maior para ingerir algum alimento, pregando a verdade e a não violência, libertou 3/4 do Império Britânico. E Gandhi nem cristão era, mas nós sabemos que ele era também um enviado do Cristo. Então tenhamos calma, paciência, transmitamos àqueles que de nós se aproximarem todas essas informações que já temos,
lembrando que a nossa responsabilidade vai aumentando cada vez mais, porque aqueles que mais são informados serão aqueles mais exigidos. Muito bem, a minha vinda aqui hoje é para vos falar sobre um livro chamado A Face Oculta da Medicina, escrito por mim há aproximadamente 1 ano e meio. Esse livro eu escrevi com uma intenção não muito abrangente. O nosso grupo Frei Luiz, hoje, por exemplo, nós estamos tendo uma reunião, eu lá não estou tendo a honra de estar aqui com os senhores, e recebemos aproximadamente 3 a 4 mil pessoas por reunião. E os fenômenos que ali acontecem há décadas são ligados aos fenômenos da ectoplasmia e à materialização dos espíritos, que são os fenômenos mediúnicos mais fantásticos dentro da nossa doutrina, e muito raros. E as pessoas ficam indagando o que é uma materialização, como é que acontece, o que é um médium efetivo, por que essas reuniões são tão sigilosas, por que elas só acontecem para atendimento de pessoas com enfermidades graves, principalmente cancerosas. Então eu resolvi escrever um livro que explicasse essa multidão que lá comparece, os detalhes que eu pudesse ser capaz de esclarecer. E aí aconteceu uma coisa inusitada. O livro foi escrito com muita pressa, porque queriam lançar na Bienal de São Paulo, e vieram com alguns erros de datilografia e de pontuação, etc. Mas em pouquíssimos dias, os livros se esgotaram. E a editora que nos assessorava emitiu mais 3 mil livros. Começou com 2, passou para 3. Esses 3 mil livros rapidamente se esgotaram. E nós estamos ultrapassando agora a casa dos 12 mil livros vendidos. Então aquilo que eu queria, que era uma coisa local, rompeu as barreiras sem que nós esperássemos que acontecesse. E outra coisa extraordinária, pacientes estão lendo o livro, gostando do livro e presenteando seus médicos com o livro. E aí, o que acontece? Colegas que eu nunca ouvi falar, que eu nunca vi, que eu não conheço, começam a não sei como encontrar meu telefone, meus e-mails, meus endereços e entrar em contato comigo de todo o país e até de fora do país. Então me parece que nós estamos aí subindo degraus em que os tempos serão chegados. Só para que os senhores tenham uma ideia do que é que está acontecendo, eu recebi um e-mail de um colega pediatra de Minas. Ele coloca o seguinte na sua carta: Doutor Paulo César, sou seu colega pediatra e aposentado. Por não concordar com a forma como somos tratados pelos serviços públicos e pelos convênios, eu abandonei a nossa profissão. Após ler seu livro, reassumi minha condição de pediatra e trabalho no Instituto Filantrópica gratuitamente. Isso, para quem escreve o livro, tem assim, grandes pretensões, é uma coisa muito gratificante. Evidentemente, claro, todos os direitos autorais não me pertencem, porque eu simplesmente fui um objeto, através do qual esse livro está chegando a todas as classes. Mas o que mais me impressiona é a forma como a classe médica está aceitando as informações que eles estão. E eu, de certa forma, compreendo, porque eu não acredito em milagres. Jesus não fazia milagres. Tudo que acontece nos universos, que o nosso não é único, ele obedece a leis físicas, químicas e biológicas, que foram ou não alcançadas pela nossa ciência. Quando eu chego num hospital para operar um paciente, eu não toco na torneira para lavar as minhas mãos, me escovar, me esterilizar, para realizar o ato cirúrgico. Eu passo a mão em frente a uma célula fotoelétrica e a água sai da torneira sem que eu toque nada. Se eu tiver uma criança ao meu lado, como selvagem, provavelmente ele vai achar que eu fiz um milagre. Então, o que acontece conosco, o que acontece com os fenômenos mediúnicos dentro da nossa doutrina, seguem também essas leis físicas, químicas e biológicas que nós ainda não alcançamos. Qual é a nossa diferença entre todas as outras religiões
ou doutrina, que a nossa religião é o cristianismo. A nossa doutrina é o kardecismo. Qual é a nossa diferença das outras religiões? Todas têm a sua importância, mas à medida que nós fomos evoluindo intelectualmente, nós vamos querendo respostas. E os nossos filhos também. Eles estão clicando um dedo do computador na internet e estão tendo no seu quarto, sem sair do seu quarto, toda a informação da humanidade, toda a ciência, toda a arte, toda a filosofia, toda a história. Eles estão nos questionando. Então escuta aqui, papai, Jesus existiu? Existiu. Como é que ele curava só com a presença dele? Como é que ele impunha as mãos da O senhor, como médico, acredita nisso? Acredita. Mas como isso é possível? O que eu vou dizer para o meu filho? Foi o que aconteceu com o Steve Jobs. O crânio, o gênio da informática, Steve Jobs. Até a adolescência, frequentava assiduamente a igreja anglicana, todo domingo. E aí explodiu, os antigos vão se lembrar, a desgraça de Biafra, em que populações inteiras, aterrorizadas de uma guerra civil, estavam morrendo de fome. A revista Times foi lá, fotografou mães magérrimas, com as mamas caídas, sem leite, tentando alimentar crianças magérrimas, e os dois seres morrendo de fome. Steve Jobs viu aquilo, botou a revista embaixo do braço e foi para o culto dominical. Acabou o culto, ele se aproximou do bispo e disse: seu bispo, Deus sabe que isso está acontecendo? O bispo, com aquela surpresa, respondeu: sim. E o que é que ele vai fazer? Nós não sabemos. Nunca mais Steve Jobs entrou em uma igreja. E a gente compreende. Então a diferença de todas essas doutrinas que são importantes, porque trazem os ensinamentos evangélicos, e a nossa é uma. Eles só vão até a morte. E nós vamos além da morte. Nós estamos estudando o que acontece depois do fenômeno natural da separação entre o ser energético e espiritual e o nosso corpo físico. No corpo físico, essa casca, daqui a algum tempo ele vai se degradar, as moléculas e os átomos se separarão e preencherão outros corpos orgânicos ou inorgânicos. Mas o meu espírito é eterno. Eu hoje já não estou preocupado com a minha ânsia de saber que sempre me torturou. Eu estou torturado pela ciência, eu quero saber tudo. Hoje eu já estou mais tranquilo, porque afinal de contas eu tenho a eternidade pela minha frente. Então não preciso ter pressa. Eu tenho que ter pressa em modificar o meu ser íntimo, a minha maneira de ser, para que eu possa ser cada vez mais utilizado pelo Pai Celestial, ou Deus, que eu não entendo que seja. Como é que eu vou entender que seja Deus? Por enquanto, eu só sei que Ele existe. Mais nada. Então, após essa apresentação rápida e simples, eu vou apresentar algumas imagens relacionadas com esse livro chamado A Paz Oculta da Medicina. Eu pergunto se seria possível nós apagarmos as luzes para que todos possam ver com mais detalhes as imagens. Primeiro, por favor. Aí vocês têm a imagem de Frei Luís. Já começamos com um profundo ensinamento. Entidades católicas, Frei Luís, assessorado por Frei Leonardo e por Padre Isabel, comandando o grupo espírita, onde deduz com facilidade que nós é que nos separamos, nós é que nos dividimos em espíritas, em evangélicos, em católicos, em hindus, em muçulmanos, em judeus, em ateus. Nós é que nos dividimos, porque para Deus não existe divisões. Nós somos um único rebanho de espíritos encarnados e desencarnados, governados por Jesus, o nosso Cristo planetário. Então aí está o Frei Luís. Coloquemos as nossas preocupações, nossos pedidos nos ombros das entidades que aqui estão, não somente Frei Luís e seus comandados, mas também os espíritos que assessoram e dirigem o outro plano de existência, essa respeitável casa.
Próximo. Licença, Paulo. Aqui, Paulo. Mas eu prefiro o teu. Aqui você pode avançar. Muito bem. Todo mundo conhece essa imagem que é estar. Eu falei claramente que eu não acredito em milagres. E tudo há que ter uma explicação científica mais cedo ou mais tarde. E é muito curioso como nós vemos a dificuldade dos cientistas aceitarem aquilo que nós sabemos como verdade. Por exemplo, nós somos constituídos por trilhões de átomos, miríades de átomos. E há alguns anos atrás eu fui convidado para participar de uma mesa científica no Hospital do Fundão. Para minha surpresa, o tema era o fenômeno vida. E numa mesa científica, onde estavam químicos, físicos, biólogos, eu fui escalado para falar sobre a continuidade da vida. Pô, a ciência já está então aceitando que nós vamos continuar, que a vida continua. E havia nessa mesa um físico. E ele fez uma colocação muito interessante, que se nós pegássemos o núcleo do átomo e colocássemos o tamanho de uma ervilha, e essa ervilha fosse colocada no centro do gramado do Maracanã, o que ele falou, o primeiro elétron a girar em torno desse núcleo giraria por fora do estádio. Ou seja, em outras palavras, ele estava querendo nos dizer que nós somos constituídos por espaços vazios. E se nós comprimíssemos todos esses espaços vazios que compõem nossos corpos, nós caberíamos na palma da nossa mão. E mesmo isso que achamos que possa ser matéria, a ciência duvida. Ela acha que pode ser simplesmente estado de energia. Quer dizer, se nós somos espaços vazios, onde é que estão os nossos sentimentos? Onde é que está a saudade, a ternura, o amor, o ódio? Onde é que está o pensamento? Nos nossos nervos, nos nossos neurônios, nas nossas secreções, também não estão. Porque esses nervos, esses neurônios, essas secreções também são constituídos de espaço vazio. Então nós somos empurrados, mesmo contra a nossa vontade, a acreditar em que existe alguma coisa além da matéria transmitindo a vida aos nossos corpos. Nós sabemos, isso aí já foi desvendado parcialmente na metade do século XIX, Allan Kardec, com todo a sua sistematização científica. Então não há como existir dúvida em relação à existência de um ser imaterial, energético, que transmite a vida ao meu corpo. E que, eu não vou entrar em detalhes, porque todos que estão aqui na sala sabem, é eterno, vai continuar se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, se aperfeiçoando. Muito bem. Quando eu vou morrer, eu vou para onde? Muito bem. Novamente, observe que nós estamos nos baseando em ciência. O que a ciência está chamando de universos paralelos. A ciência não tem mais dúvida da existência de outras dimensões que eles chamam de universo paralelo. Dizem que eles são infinitos, chegam a dizer que são infinitos, não sabem quantos são, mas que eles existem. E chegam à audácia de afirmar cientificamente que entre esses universos paralelos e o nosso existe uma diferença. É que nós estamos aqui e não neles. Quando começamos a analisar essas outras dimensões que devem compor esses universos paralelos, fatalmente nós começamos a pensar, já que estudamos o catecismo há muitos anos, poxa, então, será que o que as religiões estão chamando de plano espiritual não é o que a ciência está chamando de universo paralelo? Será que, à medida que nós fomos evoluindo, nós não vamos galgando também outros universos que vão estar mais de acordo com a fluidez, com a suavidade dos nossos perispíritos e que serão, então, mais adequados ao nosso estado de vida? Existe um fenômeno descrito no livro, de voz direta, e que principalmente é transmitida essa mensagem através da voz direta por Frei Luís, porque são mensagens muito importantes e raras, em que a entidade não se materializa completamente. Eu vou tocar nesse assunto mais adiante. Mas ela materializa tão somente a sua laringe, para que seja economizada a preciosa energia ectoplasmática que sai do médium.
Muito bem. Uma das coisas que mais me impressionou quando eu vi pela primeira vez o fenômeno da voz direta, porque ele materializa a laringe, acopla a um cone de alumínio pintado com luz fosforescente. Então nós vemos na escuridão da sala, porque essas reuniões de materializações ocorrem na escuridão completa, porque os fótons afetam essa energia intrigante. Uma das coisas que mais me impressionou foi a dificuldade com que Frei Luiz falava, ofegante, cansado, como se o ar estivesse lhe faltar, denotando que ele venceu várias barreiras fluídicas, talvez de universos paralelos, para se materializar no plano físico denso em que nós nos encontramos. Isso traz grande sacrifício para o espírito. E eu coloco também no livro o sofrimento que não deve ter sido o de Jesus, em ter baixado a sua vibração espiritual soberba até poder caber em um corpo igual ao nosso. Ele devia sofrer diariamente, porque o seu espírito lutava constantemente para se libertar do cárcere de músculos e de ossos que compõem corpos iguais ao nosso. Muito bem. Outra coisa existente em ciência, uma coisa chamada complexidade redutiva. Eu uso sempre essa alegoria para que fique bem claro o que é uma complexidade redutível na ciência. São determinados acontecimentos que acontecem e que, para acontecerem, necessitam de várias etapas sucessivas, das quais você não pode tocar, mexer em nenhuma, porque senão o evento final não vai se concretizar. Então vamos pegar, por exemplo, a figura de um cartunista americano chamado Goldberg, que era coqueluche da juventude na década de 50, 60. Ele, por exemplo, com a sua genialidade, queria criticar os impostos americanos que eram muito altos. O que ele fazia? O que ele fez? Ele colocou um contribuinte sentado em uma almofada de ar. Quando ele senta, a almofada de ar despeja um jato em direção a uma bola de gás que está presa, próximo a uma vela. Evidentemente, a vela aquecendo a bola de gás, ela explode, espanta um cachorro que está amarrado a uma gangorra, onde existe uma bola de bilhar, que cai em cima de outra gangorra, lança os impostos americanos ao alto, eles se chocam com um chuveiro na haste oposta do qual está amarrado um regador que despeja água exatamente em cima de uma folha, de uma planta, onde está armada uma mão mecânica que bate a carteira do consumidor. Por que nós chamamos isso de complexidade redutiva? Porque eu não posso tocar em nenhum detalhe desse desenho. Eu não posso, por exemplo, colocar uma rolha na almofada. A bola tem que estar cheia. A vela não pode estar apagada. O cachorro tem que estar bem amarrado. A bola de bilhar não pode estar do outro lado. A mão mecânica não pode estar armada em qualquer outra folha dessa planta, porque senão ela não alcançará a carteira do personagem. Então isso nós chamamos de complexidade irredutível. Não podemos mexer em nada, senão o objetivo, que seria a retirada da carteira do bolso do contribuinte, não será alcançado. Muito bem. Quando nós analisamos o que está acontecendo conosco agora, nós percebemos que estamos compostos por inúmeros exemplos de complexidade redutíveis. Isso não para por aí. Na hora que nós começamos a analisar o que está à nossa volta, nós vemos também que somos cercados por complexidades redutíveis. O universo é composto por complexidades redutíveis, das quais nós não podemos tocar em nada. A vida é o resultado de uma complexidade redutível. A grande explosão que ocorreu há 13 bilhões e 700 milhões de anos, ela não poderia ser mais intensa nem menos intensa do que foi, porque senão não existiria vida baseada, por exemplo, no átomo de carbono. Nós estamos sob proteções incríveis, porque uma série de corpos celestes penetram no sistema solar na direção da Terra. Por que eles não alcançam destruindo toda a humanidade? Porque o poder gravitacional de planetas como Júpiter, Saturno, Netuno, Urano atraem esses corpos que viriam na nossa direção e destruiriam o planeta.
Quem é que programou isso tudo? Isso tudo é obra do acaso? A vida é obra do acaso? Nós estamos aqui por acaso? Eu estou aqui por acaso? Os filhos que são nossos filhos por acaso? Esse livro que eu escrevi foi obra do acaso? Quando eu começo a analisar os detalhes, eu não sei muita coisa dali de onde saíram. E começo a me lembrar de coisas que aconteceram no passado, na minha infância, e que foram utilizadas na confecção desse livro. Ou seja, me parece que nós estamos sob um regime severo de programação. E essa programação não pode ser obra do acaso, não pode ser aleatória. Nós não somos obras do acaso. Nós temos alguma finalidade a cumprir. Podemos ou não estar conscientes dela ainda. Muito bem, o que está acontecendo comigo? Eu pego, por exemplo, o corte cutâneo. Uma série de eventos acontece, uma cascata de eventos, de reações químicas que culminam com a formação de um coágulo. Se isso não acontecesse, todos nós morreríamos de hemorragia, qualquer que fosse o nosso ferimento. A mesma coisa, por exemplo, com a visão. Muito bem. Por que eu tenho a visão? Porque um fóton atinge um objeto e esse objeto vem na nossa retina. Quando esse fóton atinge a nossa retina, a primeira reação química acontece. Alguma reação química acontece. Muito bem. Essa primeira reação química que acontece na nossa retina demora 1 picosegundo. Sabe o que é 1 picosegundo? 1 segundo dividido em 1 trilhão de partes. Isso é notado. A mesma coisa com a digestão, a mesma coisa com a resposta anafilática, a mesma coisa com a nossa contração muscular, com o nosso paladar. Tudo segue a lei das complexidades irredutíveis. Muito bem. Aqui nós temos o gênio do Goldberg. Quem é que estaria por trás de todos esses outros eventos aqui? O acaso? Muito bem. Toda vez que nós tocamos nesse assunto, sempre vem uma pergunta fatal. Toda vez que nós colocamos nessa questão das complexidades irredutíveis com causas inteligentes, uma pergunta fatal acontece. Se existe um planejamento inteligente para a vida, por que nós adoecemos? Se existe um planejamento inteligente para a vida, ou para que tudo que acontece no universo, por que nós adoecemos? Por que nós sofremos? Não existe nenhuma resposta em correntes científicas, em correntes filosóficas e nem em correntes religiosas que não seja através da doutrina, da filosofia e da ciência espírita kardecista cristã. Nenhuma religião vai me dizer por que isso acontece. E as coisas são graves. Não são assim anormalidades assim de pequena compreensão e complexidade, não. São coisas muito complexas. A normalidade que na minha vida de médico, então, você fica atordoado de você ver. Muito bem. Eu sempre busquei resposta para tudo isso. E um dia, eu cheguei no grupo de Frei Luís, levado pelo meu pai, que é um médico vidente de grande potencialidade. Meu pai tem evidência desde os 6 anos de idade, ele hoje está com 89. Eduardo Frutuoso, as suas evidências, a maior parte das evidências que ele recebe, e ele psicografa em forma de poesias. Então já foram editados 2 livros com as poesias que ele recebe. Uma evidência do vidente e a outra Luizinho, o poeta de Deus. Luizinho é a criança que se manifesta por poesias através dele. Morreu de câncer no nosso grupo. E na encarnação passada foi Carlos Paulírio,
um poeta nordestino. Muito bem. Então, eu fui levado por ele, as coisas que eu ouvia e não acreditava, porque eu estava já ingressado na faculdade de medicina. Então, como é que é possível alguém que já morreu constituir durante alguns momentos que seja um corpo novamente igual ao nosso, ou semelhante ao que ele tinha? Isso, para um estudante de medicina, cai como um fanatismo, como uma loucura. Não é possível que isso aconteça. Frei Luís se materializar. Frei Luís morreu em 1937. O seu corpo está há muitos e muitos anos decomposto. Nem o esqueleto deve ter sobrado. Como é que ele vai formar um corpo de novo? Que história é essa? Muito bem. Mas, ganhando algumas etapas do que eu tenho a relatar, vamos saltar essas etapas. E eu resolvi então estudar profundamente os tais fenômenos de materializações. E comecei a ser surpreendido com uma coisa muito interessante. Uma série de cientistas renomados, a quem a humanidade deve muito, se preocuparam com esses tais fenômenos de materializações, de ectoplasmia e médium de efeitos físicos. Então, será que esses homens, que aí estão alguns, gastariam o seu tempo, o seu nome, a sua responsabilidade, o seu trabalho, a sua família, para se dedicar a coisas vãs, mais ligadas a processos fanáticos, mais ligadas a indivíduos acusados como loucos, como eu mesmo já fui? Será que esses homens, a quem tanto a ciência da humanidade deve, gastariam o seu tempo com isso tudo? Então eu trago alguns, eu não entro na sozinho. Eu apresentei isso no Centro de Estudo Fundão. Eu não vou entrar sozinho. Eu vou levar esses grandes cientistas comigo, que eles todos que estavam presentes conheciam. Muito bem, então eu tenho aqui, por exemplo, aqui está Camille Flammarion. Camille Flammarion, o maior astrônomo da França. Até hoje é cultuado na França. Eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo para estudar em Lyon. E lá a gente escuta falar até hoje de Camille Flammarion. Tem outro aqui, César Lombroso. O que César Lombroso fez? É o pai da medicina forense. Pai da medicina forense. Vamos ver outro aqui. Arthur Conan Doyle, todos nós conhecemos, escritor e autor e idealizador do personagem chamado Sherlock Holmes. Alfred Russell. Alfred Russell foi um dos elaboradores da teoria da evolução junto com Darwin. Então tem fera aqui. Não sou pessoa que tive o cuidado de colocar nesse grupo Luiz da Rocha Lima, presidente do grupo Frei Luís, com quem eu aprendi quase tudo que hoje eu utilizo nos meus livros. Eu cito o nome dele frequentemente, o químico industrial, uma pessoa de uma formação moral inatacável, um profundo estudioso de vários assuntos, que eu considero um dos maiores cientistas que eu também conheci. Muito bem, observem só. Desse grupo, eu recolho 3. Alex Carrel, William Crookes e Charles Richer. Esses 3 cientistas ganharam o prêmio Nobel. O que Alex Carrel fez para ganhar o prêmio Nobel de Medicina? Simplesmente descobriu as substâncias anticoagulantes. Se não fosse pelo trabalho desse homem, nós hoje não poderíamos fazer transfusão sanguínea. Então o trabalho dele salva milhares e milhares e milhares de vidas humanas. O que Charles Richer fez para ganhar um prêmio de medicina e fisiologia? Simplesmente descobriu a resposta anafilática humana. Por isso ganhou o prêmio Nobel. E o que William Crookes, um dos maiores físicos da história da humanidade, fez para ganhar o prêmio Nobel de Física? Descobridor do elemento talho, do quarto elemento, o estado da matéria, etc. Nós temos hoje televisão nas nossas casas graças ao trabalho desse homem. Muito bem, 3 prêmios Nobel. O que existe como denominador comum aos cientistas que eu mostrei na imagem anterior e mais esses 3? Estudaram determinados indivíduos, hoje chamados médiums de efeitos físicos ou sensitivos, como preferirem, que entram rapidamente num estado de catalepsia. Eles entram num estado de desmaio, para ser bem claro, com muita facilidade. Desmaio. Entram em transe mediúnico. E quando estão nesse estado, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, boca, nariz, ouvido, poros,
um fluido energético desconhecido pela ciência, misterioso e de grandíssima potencialidade energética, incalculável. É com este fluido, batizado por Charles Richer de ectoplasma, os espíritos desencarnados podem, sob condições especialíssimas e durante alguns momentos, adquirirem um corpo igual ao nosso. Muito bem. São médiuns muito raros, médiuns muito difíceis de serem desenvolvidos, e também a dificuldade para se desenvolver um grupo de assistentes que compreenda a responsabilidade que é estar junto com o médium de efeito físico numa reunião para materializações é imensa, porque esse fluido energético ele é sensível até o próprio pensamento. Então eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas dívidas que eu tenho que pagar amanhã, no jogo de ontem que o meu time perdeu, nos compromissos que eu tenho amanhã à noite que eu tenho que ir a uma festa. Então eu não posso entrar numa reunião dessa, porque eu também doarei ectoplasma. E se o meu ectoplasma estiver contaminado pelos meus pensamentos equivocados, ele se misturará com o ectoplasma que está saindo do médium, e quando a entidade se desmaterializar, ele carregará fluidos nocivos e contaminados ao médium, podendo ocasionar, inclusive, doenças graves ao médium. Então a responsabilidade é nossa muito grande. As reuniões são feitas na escuridão completa. Por quê? Porque o ectoplasma é altamente sensível aos focos da luz natural e da luz artificial, e também o médium. Então são razões químicas, físicas e biológicas. Eu não estou falando de religião, estou falando de ciência. E eu, na verdade, já não sei há muito tempo qual é o limite. Qual é o limite? Quais são as fronteiras entre a religião e a ciência? Para mim, as duas coisas se interpenetram. Pensamento é força. Quem pensa emite energia. Quem ora está emitindo uma energia capaz de alcançar instantaneamente qualquer ponto do universo. Isso não é religião, isso é ciência. E por isso eu não vejo outra solução para a humanidade que não seja através da nossa doutrina, principalmente nas suas bases científicas. Eu estou falando com o médico, mas claro que as nossas bases filosóficas são de grande importância. Basta que a ciência comprove a verdade da reencarnação. Bom, se a ciência está comprovando a verdade da reencarnação, para que guerra? Qual é a razão de qualquer guerra? Se eu hoje sou palestino, eu posso renascer amanhã do outro lado da fronteira. Você é judeu? Se eu for judeu, eu posso renascer palestino. Se eu for muçulmano, eu posso nascer hindu. Se eu sou negro, eu posso nascer branco. Se eu sou branco, eu posso nascer negro. Então, qual é a razão para a existência de guerras diante da comprovação científica da reencarnação? Nenhuma. Todas as bases são despedaçadas. Por que nós vacinamos os nossos filhos com uma série de doenças? Porque a ciência provou a existência de micro-organismos capazes de provocá-las. Eles estão aqui, esses micro-organismos, nós os estamos vendo? Não. Eles estão sobre nós, estão dentro de nós, estão em todo lugar. Se nós batizamos os nossos filhos, é porque foi a ciência que me provou a existência desses micro-organismos. E quando a ciência, na sua evolução vertiginosa, conseguir desenvolver equipamentos tecnológicos tão sensíveis que vão comprovar cientificamente a existência do ser espiritual energético que nos transmite vida e que é sobrevivente à morte, como ficarão os assassinos? Como ficarão os corruptos? Como ficarão os corruptores? Como ficarão aqueles que desviam os recursos da saúde, os recursos da educação, os recursos do saneamento básico? Como ficarão? Saberão matematicamente que terão que reencarnar passando pelas mesmas provações que causaram a outros. Isso é fatal, isso é matemática. E quanto mais nós nos aprofundamos no estudo da nossa doutrina, essa certeza cada vez é mais profunda entre nós. Passa a fazer parte de todos os nossos pensamentos, de todos os nossos atos. Nós sabemos, por exemplo, que não estamos fazendo nada às ocultas, porque estamos cercados de montanhas de populações de espíritos que estão testemunhando tudo que fazemos. E aqui nós conseguimos uma fotografia de um desses médiuns, o Ivan,
emitindo pelos seus orifícios naturais do corpo esse fluido chamado ectoplasma. Na fotografia ele se assemelha muito aqui, uma espuma de barba, vejam ali. E aqui está um dos principais personagens que é tratado no livro A Face Oculta da Medicina. Um médico alemão do exército nazista, Frederick von Stein, que se aproximou do nosso grupo perseguindo os judeus, que estavam reencarnados como crianças órfãs que abrigamos no nosso lar, no lar de Frei Luís. Então, o ódio dele persistia, apesar da desencarnação, e foi conquistado pelo amor de Frei Luís, que também era alemão. Muito bem, essa é a entidade médica que mais se materializa na nossa reunião. Eu convivo com esse médico espiritual há 36 anos. E ao longo desse período, eu consegui travar com ele alguns diálogos de imensa importância para qualquer médico. E aí o nome, A Face Oculta da Medicina. Nenhum médico está sozinho. A quantidade de informações que nós precisamos ter na mente para chegar a um diagnóstico e a decisão terapêutica é enorme. Então não dá para nós sozinhos chegarmos a essas conclusões. Então existem entidades sublimes acompanhando qualquer médico, mesmo os descrentes, porque é mais importante a conduta do que a crença, a não ser que ele se desvirtue por um caminho criminoso, que ele vai praticar abortos, como semelhante atrai o semelhante. É claro que os espíritos elevados querendo ajudar, deles não vão se aproximar. Ele vai abrir as portas e a brecha para a aproximação de espíritos que pensam igual a ele, e nós sabemos o que isso vai causar. Então aí está Frederick von Stein. É ele que mais se materializa e é ele que trata quase todos os pacientes que levamos às nossas reuniões, principalmente, portanto, doenças que a medicina pouco pode fazer. Na sua maioria, pacientes com câncer de fase avançada. Isso caiu, não é por acaso, exatamente no meu caminho, que me dedico, mesmo antes de formar, a cirurgia dos cancerosos. O paciente que mais opera são pacientes cancerosos. Essa médium é uma médium inglesa, Ellen Duncan. Eu trago essa fotografia para mostrar a fotografia de um espírito materializado através da sua ectoplasmia, e que os senhores têm então uma noção exata de como é que o espírito se apresenta a nós materializados. Se nós estamos na escuridão completa, como é que nós vemos um espírito materializado? Porque ele emite luz própria. Quando ele sai da cabine mediúnica onde está o médium em transe, o seu corpo é um corpo luminoso, de acordo com a sua evolução, mais ou menos. E além disso, eles trazem equipamentos que nós estamos longe de entender o que seja, também de grande luminescência e que aplicam nos corpos dos pacientes que ali levamos. Salto aos meus olhos, que é uma frase que eu gosto muito de usar para os meus alunos de medicina, quando falo coisas óbvias. Salto aos meus olhos, agride a minha fronte, aperto o meu nariz, puxa a minha orelha. Quer dizer, eu não posso deixar de perceber no estágio atual em que me encontro que o principal alvo dessas energias luminosas terapêuticas é o perispírito dos doentes. E de acordo com esse reequilíbrio que eles consigam, esses reequilíbrios beneficentes podem ou não se transmitir também ao corpo físico. Mas o corpo físico não é o eterno é o espiritual. Então esse é o que é o mais importante a receber essas influências positivas. Nós temos que levar em consideração o karma. As provas que o indivíduo tem a passar e muitas vezes escolhidas por ele próprio. Muito bem, e aqui a face oculta da medicina, livro à disposição de todos os senhores. Eu tive o cuidado de colocar nesse texto, quando me dirijo aos médicos, o seguinte: longe de mim querer que a classe médica aceite, sem exames, tudo que aqui coloca. O que eu humildemente peço é que me ajudem a entender o que eu estou vendo há 36 anos, desde que recém saído dos brancos das universidades. Agora, uma coisa é certa: eu não posso estar sendo vítima de alucinações. Se eu fosse um alucinado há 36 anos, como eu poderia ser um cirurgião? Muito bem.
Esse livro se baseia, grande parte, nos diálogos que eu consegui travar com o Frederico materializado. Então, são diálogos de um médico encarnado com um médico desencarnado, com um cirurgião encarnado com outro cirurgião desencarnado. Foram poucos esses contatos, porque a energia ectoplasmática ela é canalizada preferencialmente para o atendimento do doente. Então o espírito não pode ficar materializado conversando comigo. Mas aqui e ali, ao longo de 36 anos, eu consegui alguns desses diálogos. Eu não me dirijo à entidade, mas quando a entidade se dirige a mim, aí eu perco o controle da minha curiosidade científica. Começa a bombardear e querer saber tudo que é possível, às vezes passando até do limite da prudência. Muito bem. Então, uma das perguntas que eu consegui fazer a Frederico ao longo desses 36 anos: por que os pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas, cirurgias mesmo, nunca vi nos nossos trabalhos a utilização de qualquer instrumento metálico? Nunca vi tesoura, bisturi, agulha, nada disso. O que eu vejo é as entidades atuando pelas mãos. Como é que eles conseguem separar as forças atômicas que unem as nossas moléculas? Algumas dessas cirurgias ocorrem com sangramentos, e eles ainda dizem: só deixamos sangrar para aumentar a tua fé, porque nós podemos fazer isso tudo sem sangramento nenhum. Como é que eles podem materializar e pedir, às vezes, que nós extraiamos as peças defeituosas do interior do corpo dos nossos pacientes? Eu digo ao contrário, extrair. Imagina se o médico, colega meu, não vai pensar se escutar o contato para ele. A válvula mitral defeituosa de um paciente, de um médico que estava deitado no leito, tinha parado de operar porque estava com uma insuficiência cardíaca. E eu trouxe, estava comigo, não estava sozinho, tinha umas 4 colegas comigo, e a entidade encarnada no médico desse dia. A encarnação é um fenômeno mais profundo do que a incorporação. Na incorporação, o médium, mais ou menos, ele tem consciência do que está acontecendo, mas na encarnação ou super incorporação, o espírito toma conta completa do corpo do médium, ele não lembra nada depois. Então teremos 3 estágios dessa manifestação mediúnica: a incorporação, a super incorporação ou encarnação e a materialização do espírito, em que ele fica completamente independente fisicamente do corpo do médium. Muito bem. Então nós damos com a Frederico. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? Resposta do espírito: sabemos como desmaterializar linearmente o órgão defeituoso, e à medida que ele vai se desintegrando, nós vamos materializando de forma linear uma prótese de ectoplasma, que com o tempo adquire as mesmas características orgânicas do corpo desse paciente. Então não há solução de continuidade, não é hemorragia. Isso está me dando uma explicação científica. Jamais o médium, que é um mecânico de automóvel, poderia me dizer isso. E há determinados fenômenos que nós somos testemunhas lá, através da subincorporação e da materialização, que o espírito fala línguas fluentes, completamente desconhecidas do médium, como o inglês, o francês, o japonês, incluindo línguas mortas, como o aramaico antigo e o latino. O que é isso? Houve uma determinada passagem que eu não sabia o que fazer. A cadeira em que eu fico ficou ao lado de um dos leitos. São 5 leitos. Levamos 25 pacientes a cada reunião. Eles vão sendo atendidos em grupo de 5. Num dos leitos ficou o meu assento, a minha cadeira. E nesse dia, uma da paciente que seria atendida naquele leito era uma paciente com câncer de mão que eu tinha tratado, que eu tinha operado, e eu sabia o que estava acontecendo. O sítio metastático mais comum do câncer de mama é o esqueleto, é o osso. E aquela paciente estava com múltiplas metástases ósseas. Então, uma coisa que ela não sentia era dor. A entidade se aproximou, começou a apanhá-la com a luz e começou a conversar fluentemente em inglês com uma entidade que eu não percebia, porque não estava materializada, mas respondia pelo fenômeno da voz direta. Então eu estava ao mesmo tempo vendo uma materialização, uma xenografia, uma bioluminescência e outros fenômenos mediúnicos ao mesmo tempo. Isso não é descrito em nenhum lugar do mundo, em nenhuma história da humanidade, em nenhum momento. Muito bem.
Uma das palavras que eu não conseguia entender, tamanha a fluência, a velocidade do diálogo, mas uma palavra calou fundo em mim. Eles repetiam: wonderful, wonderful, wonderful. E eu aqui comigo: o que tem de tão maravilhoso que ela doente? Ela está com câncer de mama, com metástase para todo o esqueleto. O que eles estão elogiando tanto? Calado. A primeira oportunidade em outras regiões, eu disparei a questão: o que tinha de tão maravilhoso com aquela paciente com câncer de mama, com metástase generalizada no esqueleto? Resposta: a forma como ela estava aceitando a sua prova. Ela não estava blasfemando contra Deus. Ela não estava acusando os seus médicos. Ela estava aproveitando para o seu espírito profundamente aquela prova regeneradora. Eu ouvia calado, evidentemente emocionado. Então todas as nossas provas, elas têm que ser aceitas. É claro que eu vou lutar contra uma doença. É claro que eu vou procurar todos os meios que tiverem à minha disposição para que eu possa resolver aquele meu problema. Mas há um limite que nós temos que confiar, então, em quem? Em Deus. Em Deus. Nada acontece por acaso. Somos espíritos eternos. E o que nos aguarda em termos de felicidade é tão grande que não existe, segundo as informações dos próprios espíritos, língua terrena capaz de descrever o que nos aguarda. Então mantenhamos a nossa confiança e sigamos confiantes. Por que os pacientes submetidos a cirurgias físicas não acusam dor durante o procedimento? O que é que o Frederico me responde? Coisa que eu já sabia. Existem substâncias anestésicas produzidas pelo nosso sistema nervoso central e também dos animais. Biólogos observaram que dromedários e camelos adoram um fruto existente nos oásis do Saara. Até o problema. Esse fruto é coberto de espinhos. E quando os animais mastigam, ferem, espetam, sangram as gengivas, e ele, mesmo apanhando do condutor, não demonstra nenhuma dor. Os biólogos começaram a se aprofundar, buscando substâncias anestésicas no fruto, não encontraram. Buscaram então substâncias anestésicas no plasma, no sangue dos animais quando eles estavam mastigando, e descobriram uma coisa fantástica. Quando eles estavam mastigando aqueles frutos, o seu sistema nervoso central produzia grandes quantidades de substâncias que foram batizadas como endorfinas e encefalinas. Algumas endorfinas produzidas pelo nosso corpo têm uma potencialidade até 200 vezes maior do que qualquer morfina que você compra no mercado. Com uma vantagem enorme, não leva a dependência. O que eles estão querendo nos dizer é que eles sabem, durante aqueles momentos em que os pacientes estão submetidos a cirurgias físicas, eles estimulam o sistema nervoso do paciente a produzir essas substâncias. Ele não sente dor. Isso tem alguma coisa a ver com religião ou isso é ciência pura? Daí eu já não sabia há muito tempo qual é o limite entre a religião e a ciência. Frederico, por que com frequência deixe você e outras entidades médicas atuarem em regiões do corpo dos doentes distantes da área enferma? Eu sei que o paciente está com problema cardíaco, ele está atuando no abdômen. Eu sei que o paciente tem um câncer no estômago, ele está atuando no cérebro. E assim por diante. Olha a resposta que ele deu. Tudo isso materializado. Tudo isso materializado. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desviamos então a sua atenção para outra área, mas na realidade confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Acho que não tem necessidade de um comentário. Como correlacionar a existência de Deus com as doenças da infância? Isso aconteceu, essa pergunta surgiu pela seguinte razão. Eu passo pela minha mão aproximadamente 200 estudantes de medicina por ano. Se você dá aula há 30 anos, quantos estudantes já passaram pela sua mão? E muitos a gente continua reencontrando. E um deles
É um grande cirurgião de cabeça e pescoço, e eu encontrei um centro cirúrgico do Hospital Pedro Ernesto, onde eu estudo e leciono. Onde eu opero e leciono. Tudo bem, Leonardo? Estava dentro do centro cirúrgico. Sim. O que você vai fazer, Leonardo? Vou operar uma criança. Vou operar uma criança? O que você vai fazer? Vou fazer uma traqueostomia, vou abrir a traqueia da criança. Vou abrir a traqueia de uma criança? Que idade tem essa criança? 6 meses. Poxa, Deus. Como é que você vai fazer? O que essa criança tem? Vamos lá na sala de cirurgia, que ela já está anestesiada, eu lhe mostro. Entramos na sala de cirurgia, eu me deparo com uma criança de 6 meses, anestesiada, já entubada pelo nariz. Ele ia fazer a traqueostomia porque ela não podia respirar. Com um tumor no pescoço do tamanho da cabeça da criança. Esse foi o quadro que eu encontrei. Leonardo, esse tumor nasceu com essa criança. Olha ali. Aí ele me apontou o negatoscópio, aquela tela iluminada onde nós colocamos as radiografias. E ali estava a tomografia da mãe grávida. E na tomografia, o tumor já estava presente no feto. Se eu não acredito em Deus, o problema está resolvido. Aquilo é obra do acaso, uma mutação aleatória que levou à formação de um tumor mesmo antes da criança nascer. Tudo é o acaso. O universo é obra do acaso, a vida é obra do acaso, eu sou obra do acaso. Esse tumor é obra do acaso. Tá bom, eu não acredito em Deus, está resolvido o problema. Se eu acredito em Deus, eu estou com um problemaço para resolver. Onde é que estava Deus? Estava dormindo? Estava descansando? Estava passeando? Como é que ele deixa acontecer uma coisa dessa? Retornemos atrás com as complexidades redutíveis. Se existe inteligência por trás do universo, da vida, por que nós adoecemos? Existe alguma outra doutrina, alguma outra filosofia, alguma corrente científica que possa lhe dar essa resposta fora da doutrina, da filosofia e da ciência kardecista cristã, que prova, que nos comprova, que nos faz acreditar nas reencarnações? Então vamos ver o que o Frederico me responde. Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Então todo mal acaba sendo uma forma de bem. Os tumores estão aspirando as impurezas do espírito. Então essas impurezas ficarão no corpo quando o espírito desencarna. Mas o espírito é o eterno. Então é ele que está recebendo o maior benefício. Lógico, a explicação lógica para mim está dada. Evidentemente eu não posso compreender as profundidades, mas a medicina vai alcançar o tempo em que ela vai ter que avaliar as implicações kármicas de cada doente no seu tratamento. O professor meu me perguntou diante dessa explicação, o professor Alberto Lima de Moraes Coutinho, um dos pais da cancerologia e da mastologia no país, também passa mastologia. Pô, Paulo, então não vamos operar mais ninguém, vamos deixar o câncer evoluir, porque está limpando o espírito que é eterno. Para que eu vou operar então o paciente com câncer? Felizmente eu já tinha alguma leitura e estudo. Doutor Alberto, o senhor sabe até onde deve ir o sofrimento de alguém? Nem eu, também não sei. Então nós como médicos temos que fazer tudo que estiver ao nosso alcance para aliviar, para curar, para consolar. Porque Deus age nas criaturas através das criaturas. Então hoje, como é que eu interpreto se eu opero uma paciente com um tumor localizado, que eu tenha rastreado completamente essa paciente e não tenha encontrado metástase? Opero, passo alguns meses, alguns anos, a metástase aparece. Duas explicações: explicação médica científica. As metástases elas são pequenas e não foram percebidas pela nossa tecnologia médica, mesmo a mais avançada. Mas há uma segunda explicação hoje dentro da minha cabeça. As impurezas do espírito continuam procurando as portas de saída, as válvulas de escape na direção do corpo físico, para que o espírito seja mais purificado. Como você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos doentes trazidos para tratamento? Como é que eles podem visualizar o interior? Olha a resposta que eu recebo. Eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Ao que tudo indica, em acordo com as obras mediúnicas, como de André Luiz, por exemplo,
Os espíritos, de acordo com a sua evolução, possuem visão de raio-x, que não está em desacordo com a nossa ciência. A ciência está nos dizendo que há a possibilidade do implante de chips de silício conectados em alguns neurônios do nosso cérebro, que vão ampliar a nossa visão. Meu Deus, isso eu vou querer, então, botar um chip de silício no meu cérebro. Por quê? Porque quando eu opero um tumor, eu não tenho microscópio nos dedos. Então eu não sei a distância que eu tenho que passar o meu bisturi, nós chamamos de medicina margem de segurança. Então eu posso estar deixando o tumor, porque eu não tenho microscópio. Mas se eu tivesse uma visão microscópica, será que eu não poderia ver a adequada limitação que eu tenho que passar o meu bisturi na extração do tumor? Então não está em desacordo, porque a ciência diz que é possível. O que está acontecendo é que eles têm um desenvolvimento extrasensorial muito mais avançado do que o nosso. E é o que vai acontecer com o médico do futuro. É o que vai acontecer, porque serão médicos com grande potencialidade. Então nós hoje, porque uma das razões que eu acho que vai modificar a humanidade é a amplitude da chegada dos médicos. Os médicos hoje são mais ou menos 7% da humanidade. E quando nós tivermos 30, 40, 50% de médicos na humanidade, eles vão acontecer até dentro do lar dos cientistas, dentro dos nossos lares. Eles vão ter que explicar essa situação, eles vão ter que investigar cientificamente. É questão de tempo. Nós precisamos galgar o quê? O merecimento. Frederico, mas como você distingue uma célula sadia de uma enferma? Tá bom, você vê o corpo no interior, mas e a célula cancerosa da célula sã? Eu as distingo porque suas vibrações, que são diferentes uma das outras. Ao que tudo indica, em acordo com obras mediúnicas, novamente eu cito André Luiz, os espíritos, conforme sua evolução, possuem visão microscópica. O que ele está dizendo? Vibrações. Existe alguma tecnologia médica que me ajude? Sim. Isso é um exame chamado PET scan, tomografia por emissão de pósitron. O que é um pósitron? Um elétron de carga positiva. O elétron, que nós conhecemos, tem carga negativa.